Graça e paz, meus irmãos, meus alunos da cadeira de Teologia Sistemática 1 do Seminário Teológico Batista do Sertão. Vamos continuar a exposição teológica sobre a doutrina da Trindade. É importante nós trabalharmos esta doutrina de maneira equitativa, sólida, para você doutrinar a sua igreja no ministério missionário ou pastoral e para fazer uma apologética, uma defesa da fé diante de seitas e heresias que permeiam durante todo esse tempo. Primeiro, há no ser divino apenas uma essência indivisível. Deus é um ser em essencial na sua natureza constitucional. Um ser Deus único, nada se contrapondo às Escrituras, que crê no Deus único em três pessoas. Shed diz, essência vem de esse, ser denota o ser ativo, substância vem de substare e denota a possibilidade latente do ser. O termo essência descreve Deus como a soma total das perfeições infinitas. O termo substância o descreve como base subjacente das atividades infinitas. Neste único ser divino, há três pessoas ou substâncias individuais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Provam várias passagens que nós já citamos como válidas para consubstanciar a doutrina da Trindade. Para indicar as distinções da divindade, os gregos utilizavam o termo hipostase, enquanto que os latinos utilizavam o termo persona e às vezes substantia. Como aquele podia levar mal entendido e era ambíguo, os eruditos conheciam a palavra subsistência. É importante perceber que Deus é um ser em três pessoas. O homem, o ser humano, é unipessoal, é um ser e uma pessoa. O Deus único é um Deus em três pessoas. Toda pessoa é um indivíduo distinto e separado, em que a natureza é individualizada no caso do homem. Então, nós temos um ser, um Deus, em três pessoas. Calvino diz, então, com pessoa quer dizer uma subsistência na essência divina, uma subsistência que, conquanto relacionada com as outras duas, distingue-se dela por suas propriedades incomunicáveis. Isto é muito interessante você entender isso. Isso é teologia pura. Toda a indivisa essência de Deus pertence igualmente a cada uma das três pessoas. Quer dizer que a essência não é dividida entre as três pessoas, mas está com a totalidade e absoluta sua perfeição em cada uma das pessoas, de modo que tem unidade numérica de essência. A natureza distingue-se da natureza humana, em que pode subsistir total e indivisivelmente em mais de uma pessoa, enquanto que três pessoas humanas têm apenas unidade de natureza ou essência, isto é, participam da mesma espécie de natureza e essência. As pessoas da divindade têm unidade numérica de essência, isto é, possuem a mesma essência idêntica. A natureza ou essência humana pode ser considerada como uma espécie, da qual cada homem tem uma parcela individual, de sorte que há uma unidade específica, mas a natureza divina é indivisível e, portanto, idêntica nas três pessoas da divindade. É numericamente uma e a mesma pelo que a unidade da essência, as pessoas unidade numérica. Berkhoff está dizendo aqui que a natureza divina é indivisível e, portanto, idêntica nas pessoas da divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Filho Santo não é o Pai, o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. É um Deus em três pessoas. Agora, tem uma ordem ontológica quanto à subsistência pessoal. O Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa. O Pai não é gerado por nenhuma das outras duas pessoas, nem delas procede. O Filho é eternamente gerado pelo Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. Há certos atributos pessoais pelas quais se distinguem as três pessoas. A geração é um ato exclusivo do Pai, a filiação pertence exclusivamente ao Filho,
E a processão, isto é, a procedência, só pode ser atribuída ao Espírito Santo. É importante entender estes conceitos. A criação, primariamente, ao Pai, a redenção ao Filho e a santificação ao Espírito Santo. Esta ordem de operações divinas indica a ordem essencial de Deus e forma a base daquilo que geralmente se conhece como trindade econômica. A Igreja confessa que a Trindade é um mistério que transcende a compreensão do homem. A Trindade é um mistério, não somente no sentido bíblico de que se trata de uma verdade anteriormente oculta e depois revelada, mas também no sentido de que o homem não pode compreendê-la e não pode torná-la inteligível. É inteligível em algumas de suas relações e de seus modos de manifestação, mas é ininteligível em sua natureza essencial. O homem tem se esforçado para demonstrar várias analogias que nós já vimos em aulas passadas, mas apenas são analogias fraquíssimas para designar um Deus único em três pessoas. É importante você entender isso. O Pai, a primeira pessoa da Trindade. O nome Pai em suplicação a Deus. Este nome nem sempre é empregado com relação a Deus, como esse sentido da Escritura. Às vezes se aplica ao Deus Trino, como a origem de todas as coisas criadas. 1 Coríntios 8,6, Efésios 3,15, Hebreus 12,9, Tiago 1,17. Conquanto, nesses casos, o nome se aplica ao Deus Triuno, refere-se mais particularmente à primeira pessoa a quem a obra da criação é mais especialmente atribuída na Escritura. Atribui-se também o nome ao Deus Trino para expressar a relação teocrática que ele mantém com Israel com seu povo no Velho Testamento. Deuteronômio 32,6, Isaías 63,16, 64,8, Jeremias 3,4, Malaquias 1,6, Malaquias 2,10. No Novo Testamento, o nome é geralmente empregado para designar a Deus Triuno como Pai, no sentido ético de todos os seus filhos espirituais. Mateus 5,45, Mateus 6, de 6 a 15, Romanos 8,16, 1 João 3,1. No sentido inteiramente diverso, contudo, o nome é aplicado à primeira pessoa da Trindade em sua relação com a segunda pessoa. João 1, verso 14, verso 18, João 5, 17 a 26, João 8, 54, João 14, 12 e 13. A primeira pessoa é o Pai, da segunda no sentido metafísico. Esta é a paternidade originária de Deus, da qual toda a paternidade terrena é apenas um pálido reflexo. A propriedade distintiva do Pai. Berkhoff vai dizendo, a propriedade pessoal do Pai, falando em termos negativos, consiste que ele não é gerado, e em termos positivos, consiste na geração do Filho, na expiração do Espírito Santo. É verdade que a expiração é obra do Filho também, mas nessa obra não se combina com a geração. Estritamente falando, rigorosamente, a única obra exclusiva peculiar ao Pai é o da geração ativa. As opera ad extra atribuídas particularmente ao Pai. Todas as opera ad extra de Deus são do Deus triuno, mas em algumas dessas obras o Pai está em primeiro plano, planejando a obra da redenção, a eleição, as obras da criação, a obra da representação da Trindade no conceito da redenção, como ser santo e justo, cujo direito foi violado. O Filho é aplicado à segunda pessoa. A segunda pessoa da Trindade é chamada Filho ou Filho de Deus, em mais de um sentido do termo. No sentido metafísico, deve sustentar isso contrariamente aos socinianos e aos unitários, que rejeitam a ideia de uma divindade tripessoal, veem em Jesus apenas um homem e consideram o nome Filho de Deus a ele aplicado primariamente como título honório referido a ele. É muito evidente que Jesus Cristo é apresentado como Filho de Deus na Escritura, independente de sua posição e obra como mediador. Ele é mencionado como Filho de Deus do ponto de vista da pré-encarnação. Por exemplo, em João 14, 18, Gálatas 4:4, é chamado de unigênito Filho de Deus Pai, expressão que não se aplicaria a ele se ele fosse o Filho de Deus somente no sentido oficial ético. João 1,14, João 18, João 1,14, 18, João 3,16, João 18, João 3,16, João 3,18, 1 João 4,9. Em algumas passagens, o contexto evidencia muito bem que o nome indica a divindade de Cristo. João 5,18 a 25, em Hebreus, verso 1. Embora Jesus ensine a seus discípulos a falar de Deus e a dirigir-se a Ele como Pai Nosso, ele mesmo fala dele chamando-lhe simplesmente Pai,
ou meu pai, e com isso mostra que estava cônscio de uma relação única, singular com o pai. Mateus 6:9, Mateus 7:21, João 20:17. E de acordo com Mateus 11:27, Jesus, como Filho de Deus, arroga-se um conhecimento único de Deus, conhecimento que ninguém mais pode possuir. Os judeus certamente entendiam que Jesus afirmava que era o Filho de Deus no sentido metafísico, pois consideravam blasfêmio o modo como ele falava de si mesmo como Filho de Deus. Mateus 26:63, João 5:18, João 10:36. No sentido oficial messiânico, em algumas passagens, sentido associado ao sentido mencionado acima. As passagens subsequentes aplicam o nome Filho de Deus a Cristo como mediador. Mateus 8:29, Mateus 26:63, Mateus 27:40, João 1:49, João 11:27. Naturalmente, esta filiação e a messianidade se relacionam com a filiação originária de Cristo. É somente porque ele era o Filho de Deus essencial e eterno que podia ser chamado Filho de Deus como Messias. Além disso, a filiação e a messianidade refletem a filiação eterna de Cristo. É do ponto de vista dessa filiação e messianidade que até Deus é chamado de Deus do Filho, 2 Coríntios 11:31, Efésios 1:3, e às vezes mencionado como Deus em distância do Senhor, João 17:3, 1 Coríntios 8:6, Efésios 4:5-6. No sentido natalício, também se dá a Jesus o nome Filho de Deus, em vista do fato que deveu o seu nascimento à paternidade de Deus, de acordo com a sua natureza humana. Ele foi gerado pela operação sobrenatural do Espírito Santo, e nesse sentido é Filho de Deus. Lucas 1:32-35 o indica claramente, e provavelmente se pode inferir também de João 1:3. Palavras de Berkhoff que nós estamos lendo e explicando para vocês. A subsistência pessoal do Filho. Defende-se a realidade da subsistência do pessoal do Filho contra todos os modalistas que, de um modo ou de outro, negam as distinções pessoais da divindade. Pode-se consubstanciar a doutrina da personalidade do Filho como segue. Modo pelo qual a Bíblia fala do Pai e do Filho, um ao lado do outro, implica que é um ser tão pessoal como o outro, e também indica a existência de uma relação pessoal entre ambos. O emprego das palavras unigênito e primogênito implica que a relação entre o pai e o filho, conquanto singular, pode ser, não obstante, retratada aproximadamente como uma relação de geração e nascimento. O termo primogênito encontra-se em Colossenses 1:15, Hebreus 1:6 e acentua o fato da geração eterna do Filho. Simplesmente significa que ele já existia antes da criação dos céus e da terra. O emprego do termo logos na Bíblia aponta na mesma direção. Esse termo é aplicado ao Filho, em primeiro lugar, não para expressar sua relação com o mundo, o que é absolutamente secundário, mas para indicar sua profunda relação com o Pai, relação com a que existe entre uma palavra e o orador que o profere. Diferentemente da filosofia, a Bíblia apresenta o Logos como pessoa, e esse Logos é o Filho de Deus, relação com a que existe como Filho de Deus. O Filho de Deus tem a imagem de Deus, é a expressa imagem de Deus, segundo Coríntios 4:4, Colossenses 1:15, Hebreus 1:3. Deus sobressai claramente na Escritura como um ser pessoal. Se o Filho de Deus é a expressa imagem de Deus, necessariamente é uma pessoa também. A geração eterna do Filho consiste em que ele é eternamente gerado do Pai e toma parte com o Pai na expiração do Espírito. A doutrina da geração do Filho é sugerida pela representação bíblica da primeira e segunda pessoa da Trindade, como estando na relação do Pai e o Filho um com o outro. Não somente os nomes Pai e Filho sugerem a geração deste por aquele, mas também o Filho é repetidamente chamado o unigênito, João 1:14, João 1:18, João 3:16, João 3:18, 1 João 4:9. É um ato necessário de Deus. Orígenes, um dos pais da igreja, falou da geração do Filho, considerava como um ato dependente da vontade do Pai, portanto livre. Outros, em diversas ocasiões, expressam a mesma opinião, mas Atanásio e outros perceberam claramente que uma geração dependendo da vontade facultativa do Pai, tornaria contingente, isto é, limitado, a existência do Filho, e assim o privaria de sua divindade. Então, o Filho não seria igual e homócios ao Pai, pois o Pai existe necessariamente, não pode ser entendido como não existente. A geração do Filho deve ser considerada como um ato necessário e perfeitamente natural de Deus. Não significa que este ato não esteja relacionado com a vontade do Pai, em algum sentido da palavra.
é um ato da vontade necessária do Pai, o que significa simplesmente que a sua vontade concomitante agrade-se perfeitamente com ele. É um ato eterno do Pai. Esse ponto sugere-se naturalmente ulterior. Se a geração do Filho é um ato necessário ao Pai, do modo que é impossível entendê-lo como não gerado, naturalmente participa do Pai na eternidade. Não significa, porém, que seja um ato que se realizou completamente no estado distante, mas antes que é um ato atemporal, o ato de um eterno presente, um ato que se realiza continuadamente e, todavia, sempre de maneira completa. Sua eternidade segue-se, não somente da eternidade de Deus, mas também da imutabilidade divina e da verdadeira divindade do Filho. Acresce que também se pode inferir das passagens bíblicas que ensinam ou a pré-existência do Filho ou a sua igualdade com o Pai. Miqueias 5:2, João 1:14, João 1:18, João 3:16, João 5:17, João 5:18, João 5:30, João 5:36, Atos 13:33, João 17:5, Colossenses 1:16, Hebreus 1:3. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. É uma citada para provar a geração do filho, mas segundo alguns, com muito duvidosa propriedade. Atos 13:33, Hebreus 1:5. É geração da subsistência pessoal e não da essência divina do Filho. Alguns falam como se o Pai gerasse a essência do Filho, mas isso equivale a dizer que ele gerou sua própria essência, pois a essência do Pai e do Filho é exatamente a mesma. É melhor dizer que o Pai gera a subsistência pessoal do Filho, mas com isso também ele comunica a essência divina em sua inteireza. Mas ao fazê-la, devemos evitar a ideia de que o Pai gerou primeiramente a segunda pessoa e depois comunicou a essência divina a esta pessoa, pois isso levaria à conclusão de que o Filho não foi gerado da essência divina, mas foi criado do nada. Na obra da geração houve comunicação de essência, foi um ato indivisível, e em virtude dessa comunicação o Filho também tem vida em si mesmo. E isso está de acordo com a declaração de Jesus, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5:26. É geração que deve ser entendida como espiritual e divina. Em oposição aos arianos, que não creem na divindade de Jesus Cristo, pode-se insistir que a geração do Filho implicava necessariamente separação ou divisão do ser divino. Os chamados pais da igreja acentuavam o fato de que não se deve entender essa geração de maneira física, o que lembra o processo de geração das criaturas, mas deve ser entendida como espiritual e divina, excluindo toda ideia de divisão ou mudança. Ela traz distinctio e distributio, em latim, não porém diversitas, em latim, e diviso ao ser divino, como diz Bavinck. Distinctio é distinção, distribuito é distribuição, e diversidade é diversitas, e diviso é divisão ao ser divino. Sua mais notável analogia acha-se no pensamento na alocação do homem, e a própria palavra de Deus parece indicar isto, quando fala do Filho como Logos. Pode-se dar a seguinte definição da geração do Filho: é o ato eterno e necessário da primeira pessoa da Trindade, pelo qual ele também, dentro do ser divino, é a base de uma segunda subsistência pessoal, semelhante à sua própria, e da segunda pessoa, posse da essência divina completa, sem nenhuma divisão, alienação, mudança. Um Deus em três pessoas: Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito Santo. A divindade do Filho a Bíblia assevera explicitamente a divindade do Filho. João 1:1, João 20:28, Romanos 9:5, Filipenses 2:6, Tito 2:13, 1 João 5:20. Aplica a ele os nomes divinos: Isaías 9:6, Isaías 43, Jeremias 23:5, 23:6, Joel 2:32, Atos 2:21, 1 Timóteo 3:16, atribui a ele perfeições divinas, tais como existência eterna, Isaías 9:6, João 1:1, João 1:2, Apocalipse 1:18, Apocalipse 2:13, onipresença, Mateus 18:20, 28:20, onisciência, João 2:24, onipotência, Isaías 9:6, Filipenses 6:21, imutabilidade, Hebreus 1:10 e 12, em geral, todos os atributos pertencentes ao Pai. Colossenses 2:9. Fala dele como realizando obras divinas, como a criação, João 1:3, João 1:10, Colossenses 1:16, Hebreus 1:2, Hebreus 1:10, a providência, Lucas 10:22, João 3:35, Hebreus 1:3, o perdão dos pecados, Mateus 9:2-7,
a ressurreição de Jesus, Mateus 25, 31 e 32, João 5, 19, 29, Atos 10, 42, e finalmente, todos esses textos comprovam a divindade do Filho de Deus. O lugar do Filho na Trindade econômica. Deve-se notar que a ordem da existência da Trindade essencial ou ontológica reflete a Trindade econômica. O Filho ocupa o segundo lugar nas opera ad extra. Se todas as coisas provêm do Pai, provém mediante o Filho. 1 Coríntios 8, 6. Se o Pai é apresentado como a causa absoluta de todas as coisas, o Filho sobressai claramente como a causa mediadora. Isso se aplica à esfera natural, onde todas as coisas são criadas e mantidas por meio do Filho. João 1,3, João 1,10, Hebreus 1, 2 e 3. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. João 1,9. Aplica-se também a obra da redenção. No conceito da redenção, ele toma sobre si a tarefa de ser segurança do seu povo e de executar o plano da redenção feito pelo Pai. Salmo 40, versos 7 e 8. Realiza-o mais particularmente em sua encarnação, em seus sofrimentos e em sua morte. Efésios 1, 3 a 14. Em conexão com a sua função, os atributos de sabedoria e poder. 1 Coríntios 1, 24, Hebreus 1, 3. E de misericórdia e graça são atribuídos especialmente a ele. 2 Coríntios 13, 13, Efésios 5, 2 e Efésios 5, 25. Está aí lido e explicado a situação do Filho de Deus. O Filho de Deus é a segunda pessoa da Trindade, subsiste pessoal do Filho, é gerado a geração eterna do Filho, a divindade do Filho e o lugar do Filho na Trindade econômica. Não há distinção nem divisão, mas na Trindade econômica o Pai é em primeiro e o Filho é em segundo e o Espírito Santo é em terceiro. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. É para a gente entender. Agora o Espírito Santo na terceira pessoa da Trindade. Estão compreendendo? Muito bem. O nome aplicado à terceira pessoa da Trindade. Deus é Espírito. O nome se aplica mais particularmente à terceira pessoa da Trindade. O termo hebraico, no qual ele é designado, é ruach, e em grego é pneuma, ambos os quais, como vocábulo latino espíritos, derivam de raízes que significam soprar, respirar. Daí também pode ser traduzido por sopro ou fôlego, Gênesis 2,7, Gênesis 6,17, Ezequiel 37, 5 e 6, ou vento, Gênesis 8,1, 1 Reis 19,11, João 3,8. O Velho Testamento geralmente emprega o termo Espírito sem qualificativos, ou fala do Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor, ou utiliza a expressão Espírito Santo somente em Salmo 51,11, Isaías 63,10, Isaías 63,11. Enquanto que no Novo Testamento este veio ser uma aplicação e uma designação de terceira pessoa da Trindade. É um fato notável que enquanto o Velho Testamento repetidamente chama a Deus do Santo Israel, Salmos 7, 1, 22, 8, 9, 18, Isaías 10, 20, Isaías 41, 14, Isaías 43, 3, Isaías 48, 17. O Novo Testamento raramente aplica o adjetivo santo a Deus em geral, mas utiliza frequentemente para caracterizar o Espírito. Com toda a probabilidade, se deve ao fato que foi especialmente no Espírito e na sua obra santificadora que Deus se revelou como santo. É o Espírito que faz sua habitação nos corações dos crentes, que os separa para Deus e que os purifica do pecado. A habitação de Deus por meio do seu Espírito Santo no coração do crente. A personalidade do Espírito Santo. As expressões Espírito de Deus, Espírito Santo, não sugerem personalidade com a clareza que o termo Filho sugere. Além disso, a pessoa do Espírito Santo não apareceu de forma pessoal claramente discernível entre os homens, como isso aconteceu com o Filho de Deus. Como resultado, a personificação e a personalidade do Espírito Santo muitas vezes foi colocada em questão e, portanto, merece atenção especial. É importante perceber uma coisa muito importante. Muitas vezes se diz que as personificações certamente são raras nos escritos em prova do Novo Testamento e podem ser reconhecidas com facilidade. Ademais, essa explicação evidentemente distorce o sentido de algumas dessas passagens, como por exemplo João 14, 26, João 16, 7 e 11, Romanos 8, 26. A prova bíblica da personalidade do Espírito Santo é mais suficiente. Vamos ler esses textos que nós colocamos aqui para ficar bem entendido claramente, para ninguém
sair falando. João 14, 26. Vamos ver o que diz João 14, 26. João 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, só quem pode ensinar não é uma força, e sim uma pessoa. João 16, 7 a 11. João 16, 7 a 11 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda outro muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto meu Pai tem é meu. Por isso que vos disse que há de receber tudo que é meu, e vos há de anunciar. Um pouco não me vereis mais, outra vez um pouco ver-me-eis. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz um pouco e não vereis mais, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Então, a prova bíblica da personalidade do Espírito Santo é mais do que suficiente. Então vamos ver. Pneuma, embora seja um pronome neutro, a palavra de Deus com relação ao Espírito Santo é quem nos é utilizado com referência ao Espírito Santo em João 16, 14. Em Efésios 1, 14, algumas das melhores autoridades em grego têm um pronome relativo masculino hos. Além disso, é aplicado o nome parácletos, João 14, 26, João 15, 26, João 16, 17. Termo que não pode ser trazido por conforto ou consolação, nem pode ser considerado como nome de alguma influência abstrata. O fato que indica que se trata de uma pessoa que o Espírito Santo, como Consolador, é colocado em justa posição com Cristo como Consolador que está para partir, a quem o mesmo termo é aplicado a 1 João 2,1. É verdade que esse termo é seguido por neutros, O e alto, em João 14, 6, 18, mas se deve ao fato que intervém o vocábulo pneuma. São-lhe atribuídas capacidade de pessoa como inteligência, João 14, 26, 15, 26, Romanos 8, 16. Vontade, Atos 16, 7, 1 Coríntios 12, 11. Sentimentos, Isaías 63, 10, Efésios 4, 30. Ademais, ele realiza atos próprios de personalidade, sonda, fala, testifica, ordena, revela, luta, cria, faz intercessão, vivifica os mortos, etc. Vamos aos textos? Gênesis 1, 2, 6, 3, Lucas 12, 12, João 14, 26, João 15, 26, João 16, 8, Atos 8, 29, Atos 13, 2, Romanos 8, 11, 1 Coríntios 2, 10 e 11. O realizador destas coisas não pode ser simplesmente uma influência ou um poder, mas tem que ser uma pessoa. É apresentado como mantendo tais relações com outras pessoas que implicam sua própria personalidade. Ele é colocado em justa posição com os apóstolos, em Atos 15, 28, com Cristo, João 16, 14, com o Pai e o Filho, em Mateus 28, 19 e 20, 2 Coríntios 13, 13, 1 Pedro 1, 1, e 2 Judas 20 e 21. Uma boa exegese exige que nessas passagens o Espírito Santo seja considerado uma pessoa. Também há passagem que se distingue entre o Espírito e seu poder, Lucas 1,35, Lucas 4,14, Atos 10,38, Romanos 15, 13, 1 Coríntios 2,4. Tais passagens bíblicas seriam tautológicas, sem sentido e até absurdas, se fossem interpretadas com base no princípio que o Espírito é puramente um ser impessoal. Pode-se ver isto a substituir o nome Espírito Santo pela palavra poder ou influência. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele sente, ele cria, ele intercede, ele ora por nós, ele tem gemidos inexprimíveis por nós, ele é Deus. A relação do Espírito Santo com as suas pessoas da Trindade. Então, o Filho de Deus é da mesma essência do Pai e é, portanto, consubstancial com ele. E a longa discussão acerca da questão se o Espírito Santo procede somente do Pai e do Filho foi firmada finalmente pelo Sínodo de Toledo em 1589, pela acréscimo da palavra filioque e do Filho, a versão latina do Credo de Constantinopla. Credimus in Spiritu Sancto, que a Patris Filioque procedite. Cremos no Espírito Santo que procede do Pai
e do Filho. É importante entender isso, para você não cair em heresia. Cremos no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Essa processão, isto é, essa procedência do Espírito Santo, resumidamente chama expiração. É a sua propriedade pessoal. Muito do que foi dito a respeito da geração do Filho também se aplica à expiração do Espírito Santo, e não é necessário repetir. Notem-se, contudo, os seguintes pontos de distinção entre ambas. Geração é obra exclusiva do Pai. A expiração é obra do Pai e do Filho. Pela geração, o Filho é habilitado a tomar parte na obra da expiração, mas o Espírito Santo não adquire esse poder. Segundo a ordem lógica, a geração precede a expiração. Devemos lembrar, porém, que tudo isso não implica nenhuma subordinação essencial do Espírito Santo ao Filho. Na expiração, como na geração, há comunicação de substância total de essência divina, de modo que o Espírito Santo está em igualdade com o Pai e o Filho. A doutrina da processão do Espírito Santo do Pai e do Filho baseia-se em João 15, 26. Vamos ver João 15, 26. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esse dará testemunho de mim. E no fato que o Espírito Santo também é chamado do Espírito de Cristo e do Filho. Romanos 8, 9, Gálatas 4, 6, é enviado por Cristo ao mundo. Posso definir a inspiração como o eterno e necessário ato da primeira e da segunda pessoa da Trindade, pela qual elas, dentro do ser divino, vêm a ser a base da subsistência pessoal do Espírito Santo e propicia a terceira pessoa a posse da substância total da essência divina, sem nenhuma divisão, alienação ou mudança. É muita teologia, né? O Espírito Santo está na relação mais estreita possível com outras pessoas. Em virtude de sua processão do Pai e do Filho, o Espírito Santo é descrito como estando na relação mais estreita possível com as outras duas pessoas. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Vamos lá. 1 Coríntios 2, 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. 2, 10 e 11 diz assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, e até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. É importante perceber isto aqui. Podemos inferir, não que se deve identificar o Espírito como autoconsciência de Deus, mas sim que ele é tão estreitamente relacionado com Deus, o Pai, como a alma humana é com o homem. Em 2 Coríntios 3, 17 lemos e temos: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Aí o Senhor, que é Cristo, é identificado com o Espírito, não quanto a personalidade, mas quanto a maneira de agir. Na mesma passagem, o Espírito é chamado o Espírito do Senhor. A obra para a qual o Espírito Santo foi enviado à igreja no dia de Pentecostes estava baseada em sua unidade com o Pai e com o Filho. Ele veio como Paráclito, isto é, o advogado, o consolador, para tomar o lugar de Cristo e realizar a sua obra na terra. Isto é, para ensinar, para proclamar, testemunhar, testificar, como o Filho fizera. Pois bem, no caso do Filho, essa obra de revelação estava firmada em sua unidade com o Pai. Juntamente assim com a obra do Espírito Santo, baseia-se a sua unidade com o Pai e com o Filho. João 16, 14 e 15. Olha a passagem bíblica. Ele me glorificará porque é de receber o que é meu, e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que eu vos disse que ele há de receber do que é meu. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber tudo que é meu, e vou há de anunciar. A divindade do Espírito Santo. Vamos lá. Posso estabelecer a veracidade da divindade do Espírito Santo com base na Bíblia, seguindo uma linha de comprovação muito semelhante que foi pregado com o Filho. Nomes divinos: Êxodo 17, 7, Hebreus 3, 7 e 9, Atos 5, 3 e 4, 1 Coríntios 3, 16, 2 Timóteo 3, 16, 2 Pedro 1, 21. São atribuídas perfeições divinas como onipresença, Salmo 139, onisciência, Isaías 40, 13, onipotência, 1 Coríntios 12, 11, Romanos 15, 19, eternidade, Hebreus 9, 14. Ele realiza obras divinas,
criação, Gênesis 1:2, Jó 26:13, Jó 33:4. A renovação providencial, Salmo 104:30. Regeneração, João 3:5 e 6, Tito 3:5. Ressurreição dos mortos, Romanos 8:11. É-lhe prestada a honra divina, Mateus 28:19, Romanos 9:1 e 2 e 2 Coríntios 13:13. Obra do Espírito Santo na economia divina. Certas obras são atribuídas mais particularmente ao Espírito Santo, não somente na economia geral de Deus, mas também na economia especial da redenção. Em geral, se pode dizer que a tarefa especial do Espírito Santo consiste em levar as pessoas à completação, agindo imediatamente sobre a criatura e nela. Juntamente com ele é a pessoa que completa a Trindade. Assim, a sua obra é a completação do contato de Deus com suas criaturas e a consumação da obra de Deus em todas as suas esferas. Ele segue a obra do Espírito, como a obra do Filho segue-se a do Pai. É importante ter isso em mente, pois se a obra do Espírito Santo for divorciada do objetivo da obra do Pai, um falso misticismo fatalmente surgirá como resultado. A obra do Espírito Santo inclui as seguintes partes da esfera natural: geração de vida, que provém do Pai, o pensamento vem mediante o Filho, assim a vida é mediada pelo Espírito Santo. Gênesis 1:3, Jó 26:13, Salmo 33:6, Salmo 104:30. Com relação a isso, ele dá o toque final à obra da criação. A inspiração geral e qualificação dos homens. O Espírito Santo inspira e qualifica os homens para suas tarefas oficiais, para trabalho na ciência, nas artes, etc. Êxodo 28:3, 31:2 e 3 e 6, Êxodo 35:35, 1 Samuel 11:6, 1 Samuel 16:13 e 14. De maior importância ainda a obra do Espírito Santo na esfera da redenção. O preparo e a qualificação de Cristo para a sua obra mediadora. Ele preparou para Cristo um corpo e assim capacitou tornar sacrifício pelo pecado. Lucas 1:35, Hebreus 10:5-7. Nas palavras, como me informaste, o escritor de Hebreus segue a Septuaginta. O sentido é: pela preparação de um corpo santo, me capacitaste a ser um sacrifício pelo pecado. Em seu batismo, Cristo foi ungido com o Espírito Santo, Lucas 3:22, e recebeu do Espírito Santo dons habilitadores sem medida, João 3:24. A inspiração da Bíblia: o Espírito Santo inspirou a Escritura e deste modo trouxe uma revelação especial de Deus, 1 Coríntios 2:13, 2 Pedro 1:21. O conhecimento da obra da redenção que há em Cristo Jesus, a formação e aumento da igreja. O Espírito Santo forma e dá crescimento da igreja, o corpo místico de Jesus Cristo, pela regeneração e pela santificação, e habita nela como princípio da nova vida, Efésios 1:22 e 23, Efésios 2:22, 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 12:4 e etc. O ensino e direção da igreja. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo e guia a igreja em toda a verdade. Em fazendo isto, ele manifesta a glória de Deus e de Cristo, aumenta nosso conhecimento salvador, livre do erro a igreja e prepara para o seu destino eterno. João 14:26, João 15:26, João 16:13, 14, Atos 5:32, Hebreus 10:15, 1 João 2:27. Muito rápido, né? Mas é para muito assunto e a gente tem que passar para vocês. Questionário para pesquisa, para você mandar para mim, como uma pesquisa. Fale sobre a trindade econômica. Fale sobre a trindade econômica. Você vai fazer uma pesquisa sobre a trindade econômica. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. E, segundo, você vai fazer um resumo da doutrina do Espírito Santo. Da doutrina da trindade. Melhor dizendo, você vai falar sobre a trindade econômica, primeira questão, e a segunda questão, você vai falar sobre, escrever um texto digitado, mandar em PDF, você vai falar sobre a doutrina da trindade. Você vai falar da doutrina da trindade econômica e vai falar sobre a doutrina da trindade. São duas questões. Duas páginas, uma página para a doutrina da trindade econômica e outra da doutrina da trindade, para você pesquisar, para você se colocar na presença de Deus e estar estudando conosco essas questões para você. Deus abençoe você. Muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo, que foi gravado hoje, dia 24 de fevereiro de 2025. Eu vou passar esse vídeo
logo mais, assim que terminar a aula da professora Alessia. Deus abençoe e não esqueçam de entregar os credos copiados à mão e fotografados, mandar para o meu WhatsApp do Setebase, ok? Deus abençoe, fica com Deus, em nome de Jesus, amém. Obrigado.